Vamos dar início à nossa escola dominical. Agradecer a Deus porque Deus nos deu uma semana muito boa, chuva que não está precisando. E sabemos que hoje vai, pelas previsões, hoje nós temos chuva o dia inteiro, né? Então, vamos estar agradecendo ao nosso Deus por Deus ter preparado mais esse dia para nós estar na sua presença. Quero convidar o Emerson que faça uma oração para dar início à nossa escola. Senhor, nós rendemos graças a Ti pelo dia, por mais uma manhã, e assim também podermos participar de mais uma EBD. Que o Senhor esteja nos abençoando e nos ensinando um pouco mais acerca da Tua Palavra. Possamos assim aprender mais ainda daquilo que as Tuas Escrituras dizem e também exaltarmos o Senhor através dos hinos de louvor, Pai. O Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Nós agradecemos e pedimos assim a Ti. Amém. Amém. A lição de número 4, Rei Eterno. Essa é a nossa lição que nós vamos estudar hoje. Então, o texto que nós vamos estar lendo, Daniel capítulo 4, de 1 a 37. O rei Nabucodonosor e todos os povos, nações e homens e todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosos as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno, e o seu domínio é de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos e os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhe contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se apresentou Daniel, cujo nome é Azar, segundo o nome do seu Deus, no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu lhe contei um sonho dizendo: Belsazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti um Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, diz-me a sua interpretação. Era assim as visões da minha cabeça. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era visto até aos confins da terra. E a sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nele sustento para todos debaixo dela, e os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afungente-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixe na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu,
e a sua porção seja com os animais e erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passam sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e os quem quer, e até os mais humildes dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonho. Tu, pois, ó Beltesazar, dizem a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe em sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até ao céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e cujos ramos e as aves do céu faziam morada. E és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte, e a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quando ao que vi o rei, um vigilante, um santo que descia do céu, que dizia: cortai a árvore e destrua, mas a cepa com as raízes deixa na terra atada com as cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passa sobre eles 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão a 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos céus e o dá a quem quer. Vamos estar louvando ao Senhor com música e depois damos continuidade ao nosso texto básico da nossa lição. Vamos estar cantando em número 164. Santo nome incomparável tem Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus no céu, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus.
bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. A igreja pode se assentar. Dando continuidade ao nosso texto básico, do versículo 26 ao versículo 7. Quando ao que foi dito que se deixasse a cepa da árvore com suas raízes, e o teu reino tornará a ser teu depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, o rei aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em que teus pecados e tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram no reino de Nabucodonosor, a cabo de 12 meses, passando sobre o palácio real da cidade de Babilônia. Falou o rei e disse: não é este a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, foi expulso de entre os homens e passou a comer erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresciam os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Mas ao fim daquele dia, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus, tornou-me a vir ao entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo e louvei ou glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, segundo a sua vontade, e ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Então logo me tornou a vir a entendimento, também para a dignidade do meu reino. Tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes foi estabelecido no meu reino.
e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Que Deus nos abençoe, e esse vai ser esclarecido na nossa escola dominical. Que Deus nos abençoe, abrindo o nosso coração e a nossa mente para o entendimento, e podemos tirar desse texto para a nossa vida, no nosso dia a dia. A palavra está com o pastor, dando continuidade à nossa escola. Graças a paz, que Deus nos abençoe nessa manhã maravilhosa, onde nós vamos trabalhar um pouco desse texto maravilhoso de Daniel 4, né? E a própria palavra, né, da boca do rei Nabucodonosor da Babilônia deixa essa ideia: a soberba é a ruína do ser humano. Se você observou no finalzinho, né, do capítulo 4, tá? Versículo 37, agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então, o ser humano que quer dar mais que qualquer outro, o fim dele é a queda, né? Em pé se levantaram, caíram, porque a soberba estava em seus corações. Mas o humilde, Deus, né, exalta. Como nós já deu os 37 versículos, né, desse capítulo, o nosso tema é o Rei Eterno, não o Rei que nós vemos, ou nossos governantes, tá? Então, toda vez que a gente falar Rei aqui, lembra também dos nossos governantes, presidente, deputado estadual, federal, né? Os nossos governadores do estado, enfim, tá bom? Vamos aplicando em nossos dias nesse contexto. Já ouvimos, querido, e até falamos, tá? Talvez a gente já ouviu, também até falamos, nada dura para sempre, tá? O máximo que você pode achar aí, não, mas isso tudo pode ter uma duração gigantesca, né, ao nosso olho, mas nada dura para sempre. E essa é uma dura realidade para a humanidade, querido, após a queda. Isso antes de Adão cometer, né, o pecado e quebrar a lei, né, ali, o pacto, isso não existia, não passava no coração de Adão o fim de alguma coisa, né? Mas após o pecado começa essa dura realidade para a humanidade. Tudo tem um fim, tem um começo e tem um fim, principalmente a nossa vida. Quando nós nascemos, foi a alegria do pai e da mãe, mas ao caminhar nós vamos deixando para trás alguma história, ou vamos fechando, né, algumas histórias. Nosso pai, nosso tio, primos, né, amigos, e vai ficando somente a gente, a nossa família. E o ato acontece a mesma coisa. Nossos filhos vai fechando a história também dos pais, dos irmãos, dos tios, e assim vai fechando, né, o curto tempo que nós temos. Por exemplo, o plástico, querido, 400 anos, é muito, nós não vamos chegar lá, né? Papel, 3 a 6 meses, tranquilo, passamos 3 a 6 meses, né? Então, alguns papéis que caem na terra aí, tranquilos, daqui 6 meses, 4 meses, vai ter um fim dele, tá? Vidro, é uma estatística científica, tá, querido? 4.000 anos, no mínimo. Ou seja, se você jogou um caquinho no fundo do teu quintal, né, se o mundo aí viver 4.000 anos, ou pode até mais, ele vai ser encontrado ali, tá? Ferro, 10 anos, querido. Metal, mais de 100 anos, tá bom? Pneu, não tem tempo, é indeterminado pneu. Por isso que temos agora esse cuidado, né? Você não
fica mais com o pé de terra, o borracheiro manda para a indústria o retorno e eles dão fim nisso, né? Então, outro grande exemplo é que todas as grandes civilizações do passado caíram. Se a gente estudar a história, ou se você gostar de história, né, nós vamos ver que todas as civilizações, ou as grandes civilizações, os grandes reinos caíram, como o Egito caiu ante a Síria, ou a Síria foi lá e derrubou o império dos faraós, né? Se a gente olhar também, os assírios, né, foram separados pelos babilônicos, tá? Os babilônicos foram lá e exterminaram os assírios. A sabedoria de Atena foi sucedida pelo poder de Roma, tá? Já Roma foi saqueada pelos bárbaros. E assim a gente vai vendo que tem uma sucessão. Uns levantam e outros vão caindo, tá? Já Roma, já foi saqueada pelos bárbaros, tá? O Império Romano partiu-se das nações da Europa. Então, se você olhar para a Europa ali, tá, o continente europeu, você vai lembrar do Império Romano, tá? Não agora, Roma ali, tá? O Império Romano que foi dividindo esses países que nós encontramos na Europa. E elas que fortaleceram até conquistar os reinos da América. Ou seja, a Europa foi conquistando aonde nós estamos hoje. Nós somos descobertos, né, podemos dizer assim, que já existia gente aqui, tá? Porque às vezes não é considerado o índio. Olha, o índio não é um ser humano, não era, entre aspas, aí, brasileiro, porque não havia o Brasil, o nome do Brasil, mas existia essa terra. O índio era o dono dessa terra, né? A gente olhar para a Argentina, Paraguai, os índios ali tinham, né? Os brancos, como que é a história vai narrando, eles vieram e foi conquistando, né, essa terra e colocando, né, as suas leis e as suas determinações e o nome do país, né, das nações que eles foram conquistando, tá? Então, a grande questão, querido, diante desses reinos, esses movimentos, né, na história, é que restou desses reinos somente as ruínas. Se você olhar para o Egito, se você olhar para a Babilônia, você encontra as ruínas ali. Por quê? Elas são as ruínas que ficaram para contar a história. A grandeza, a soberba desses governos, né, como Faraó, que era o Deus da época, como Nabucodonosor, que Daniel está relatando aqui, somente caiu, né? Ficou a história de algumas escritas, algumas ruínas que narram o que a Bíblia narra plenamente. Isso é muito bom, né? Como a Bíblia já tem narrado há tantos anos e os escavadores aí, os historiadores vão encontrando isso. E já em relação a Deus, querido, seu governo, seu poder, o seu reino, quando teve início? Quando teve fim? Se a parar para pensar, quando Deus começou a governar? Quando que Deus começou a mostrar o seu poder? Ou ter o seu poder, né? Melhor dizendo, o seu reino. Não tem início. Nunca teve início e nunca teve fim. Para nós isso aí já dá um laço, né? Já. Aí volta para cá, senão a gente fica só pensando nisso e nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque Deus é eterno. O título da nossa lição e o que nós vamos falar é a eternidade de Deus. Deus é eterno. Para nós que tivemos no início e temos um fim e estamos aí cuidando da nossa saúde para prolongá-la, tá? E ter uma vida boa, mas sabemos que o nosso dia já está contado. Nós podemos ter dias melhores nessa terra, mas não passaremos um segundo quando Deus já escreveu o nosso fim nessa terra.
seja 70, seja 20, 30, 40, mas temos um fim. Terá um fim como esses reinos, querido? O reino de Deus, será que vai ter um fim? Será que algum império se levantará, algum homem se levantará, alguma coisa se levantará e tomará conta de tudo isso? E o reino desse Deus, que a Bíblia tanto narra, né, forte, terá um fim? Primeiro ponto nosso aí, o Pai eterno, tá? Se Deus é eterno, querido, segundo a Bíblia narra, né, e nós temos a função de olhar para a palavra de Deus, e é aqui que nós vamos ver essa história, a confirmação dos fatos, não só nela, mas na história da humanidade, nesse mundo, tá? Então, se Deus é eterno, é lógico que Deus não tem início, não tem fim e durará para sempre. O que nós acabamos de falar. Se a gente olhar para Gênesis 21, 33, abre lá, querido, Gênesis 21, 33, e outra pessoa, Isaías 40, versículo 28. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor Deus eterno. Invocou o nome do Senhor Deus eterno. Lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus. Então nós cremos que ela é a palavra de Deus. Então Abraão está falando algo que Deus está determinando para nós entendermos. Ele não mudou o jeitão de Abraão de ele falar, mas ele determinou as condições para nós entendermos desde Abraão que Deus é eterno. Ou antes de Abraão Deus existia. Antes dele plantar a tamargueira em Berseba, Deus era. Antes dele fazer tudo, Deus é. Isaías 40, versículo 28. Vamos lá? Não? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Então, duas coisas. Não ouviste que o eterno Deus. Então, o profeta está começando assim: não ouviste o eterno Deus, o Senhor. Aí ele vai qualificando mais ainda: o Senhor, aquele que manda, o Criador dos fins da terra. Ou aonde você pensar, aqui não, a gente não consegue ver o fim disso tudo, mas podemos dizer assim, onde se tiver um fim dessa criação, ele está ali, né? Nem se cansa, nem fadiga, se pode o quê? Esquadrinhar. O nosso entendimento a gente vai entendendo aí que é limitado. Nós olhamos para a pessoa e, nossa, como que a pessoa é inteligente, e você pode até esquadrinhar ali, mas a mente de Deus, jamais. Jeremias 10:10, mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Agora o profeta Jeremias mostra que ele é Rei eterno. Nós estamos falando aqui, o texto está falando de rei humano, e nós falamos de alguns impérios, rei aqui, humanos. Do seu furor treme a terra, as nações não podem suportar a sua indignação. As nações não podem suportar o quê? A ira de Deus. O levantar de Deus, as nações jamais podem suportar. Então esse tempo que muito de nós preocupamos aí, o tic-tac, de levantar, de trabalhar, de viver, começou quando Deus criou o mundo. Ali ele deu 24 horas e 6 dias para Adão trabalhar. Essa é a determinação. Você vai ter o pôr do sol, o nascer do sol e o pôr do sol. Você tem 6 dias para você trabalhar, e lembra que eu vou te sustentar. Mas no 7º dia, esse é o teu descanso, é um tempo para você estar diante de mim. Então 6 eu não posso, eu não preciso. Não é isso. Mas é um tempo sagrado, porque Deus já fez a esposa para ele e mandou multiplicar. Ou seja, um tempo para estar com a família,
um tempo para estar com a família diante de Deus, para cultuá-lo, seria o mesmo conceito que nós temos hoje. Domingo levantar, vir para a escola dominical, o culto, participar conforme a sua igreja tem os seus trabalhos, né? Não ficarmos dentro de casa como desigrejados, não, tá? E nem ficar também pela mídias, né? Se nós temos aí condições de estar na igreja, tá? Então, gastamos todo o nosso tempo no tempo. Achei interessante essa colocação do autor. Gastamos todo o nosso tempo no tempo. Ou seja, você está gastando a sua vida no próprio tempo da sua vida. Esquecemos, muitas das vezes, de gastar o nosso tempo para a eternidade, ou na eternidade, diante de Deus. Gastamos também toda a nossa existência vivendo de momento a momento. Então, a partir de amanhã, do almoço, eu tenho que fazer isso. Então, nós estamos vivendo nesse momento. Depois do almoço, você já projetou a tarde. E, de repente, nada acontece. Por quê? O tempo não pertence a nós. Os momentos também não. Então, não preciso projetar minha vida? Não. Senão, minha vida vai ser uma bagunça, né? Mas sabendo que, se não deu certo, Deus está no controle. Agradecemos e louvamos a Ele. Então, já Deus, querido, vive além desse tempo. Ele não está amarrado nesse tempo. Tá? Ele não está dentro disso. Por isso que nós sempre falamos, quando nós morremos, ou quando a igreja do Senhor, o povo dele morre, ele vai para o paraíso. O ladrão da cruz deixa bem claro. E ali, querido, não é um lugar, é um estado. Porque essas pessoas em Cristo Jesus já passou desse tempo. Ele não pertence mais a esse 24 horas. Não pertence mais a esse mundo. Pertence agora ao mundo espiritual. Aqueles que já morreram também sem Cristo, que ele está no lugar, no estado, né, já de tormenta, porque ele sabe o que aconteceu, mas também não está ligado mais nesse tempo, nesse mundo, tá? Por isso que a sua perspectiva, a perspectiva de Deus sobre o tempo é tão diferente da nossa. Se a gente olhar para 2 Pedro 3,8, vamos lá, alguém? 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, outra pessoa abre em Salmo 93, versículo 2. 2 Pedro 3, 8 primeiro, depois Salmo 93, versículo 2. Todavia uma coisa amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, para Deus, querido, a existência de Deus é eterna e não temporal como a nossa. Nós somos temporal. Nós temos um início, temos um meio, temos um fim, tá? Pedro que morramos cedíssimo. Essa pessoa teve um início, teve um meio, teve um fim. Mas Deus não. Deus é eterno. Ele é eterno. Ele não existe. Ele não teve um início, querido. Tá? E todas essas coisas associadas a ele são eternas. Olha o Salmo 93. Vamos lá? A antiguidade está firme no teu trono, e tu és desde a eternidade. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Então, desde o tempo, desde a eternidade, tá? Pensando em nós, desde que eu me entendo como gente, ao seu trono está. Desde do Senhor, em relação ao Senhor, desde a eternidade. Está firme o seu trono. Nunca foi abalado. Nunca foi mexido. Nunca foi assombrado. Tá? Então, quando Adão pecou, o trono de Deus se abalou? Não. Deus entristeceu com Adão? Com certeza. Como a sua igreja peca, Deus entristece também, porque Deus está vendo o seu povo pecando. É bem diferente, mas abalar, jamais. Nós nos abalamos, mas Deus não. Então, por isso que não tem como imaginarmos um Deus sendo o quê? Amor,
o atributo que nós falamos na primeira lição nossa, né? São os atributos de Deus: amor, bondade. Você pode dizer, não, mas eu sou bom, né? E na realidade nós temos a nossa bondade. Também nós podemos dizer, não, eu amo tudo, mas o amor não nasceu em mim. A bondade não nasceu em mim. O amor eu conheci, a bondade eu conheci. E a primeira pessoa que eu conheci o amor e a bondade foi em quem? Em quem você conheceu o primeiro amor, a primeira bondade? Vamos lá? Em quem você conheceu o primeiro amor, a primeira bondade? A primeira bondade é em Deus, né? Certo, mas não está. Como se diz, ainda existe, tá? Humanamente falando. Pai, a mãe, o pai. A primeira bondade que você conheceu, o primeiro amor foi a tua mãe. Você nasceu, o que o médico e a enfermeira fez? Colocou você do lado, para você já mamar ali, ou para você ter um contato com a mãe, depois foi lavar você, ou, né? Depende do que está ali, né? Mas os antigos já enrolavam e deixavam tudo bem sujinho, né? Para dar banho, faz. Então, o primeiro amor que nós tivemos contato com nossos pais. E eles também, o mesmo, né? Após que eles apresentaram, né, que a Beth falou, o amor de Deus, a bondade de Deus. Então não nasceu dele, do meu pai, o amor, a bondade. Nasceu em Deus. Deus é amor. Pedro vem falando. A bondade também. Deus é bom para conosco. Senão ele já tinha matado nós todos, ele tinha exterminado tudo isso. Então, essa bondade, esse atributo vem de Deus. Se ele não for eterno, querido, não tem esse atributo. Nós seríamos animais. Podemos dizer assim, um matando o outro, né, fazendo mal um com o outro, que nós vemos aí. Ainda, Deus se apresentando o amor, se apresentando o bom, nós vemos homens se matando um ao outro, por quê? 10 centímetros de terra? 10 reais? 20 reais? Ou seja, milhões? Compensa? Não compensa. A vida da pessoa custa 1 milhão, isso, aquilo, custa muito mais. Não tem preço uma vida humana, né? Então não há como afirmar que Deus é amor se ele não fosse eterno. Você já imaginou Deus, você falar, não, Deus é amor, mas ele tem um fim. Ele não é amor. Isso não é amor. Isso é interessante a gente olhar para Deus e ver um atributo que a gente tem, né, reflete dele, mas porque ele é eterno. Ele não tem começo, não tem fim. Essa é a segurança da igreja. Não é um amor perene que nós falamos aí, com todo o respeito do meu pai. Ele teve um fim, o amor dele acabou. Na minha mente, no meu coração, eu vou levar esse amor para o resto da minha vida. Mas o meu filho também vai chegar um momento, o amor do que eu demonstrei, acabou para ele. Fica o exemplo. Mas acabou, teve um fim. Mas Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Ele é trino, ele é eterno. Esse Pai nos ama eternamente. Essa é a segurança da igreja. Por isso que a igreja vive dessa maneira, por isso que a igreja morre para si, né, e vive Cristo, porque esse amor não tem fim, essa bondade não tem fim. Então esse atributo, que é amor, é incompreensível para um Deus criado. Tá? Então, o Deus criado é incompreensível isso, porque o seu amor não duraria eternamente, duraria um tempo, né? Como também o atributo da bondade, ele poderia ser bom, mas não por todo tempo. Vai chegar um tempo, esse Deus vai mudar. Então hoje eu não sou mais bom, hoje eu sou severo, eu vou matar todo mundo, vou fazer a minha alegria, o meu gozo agora. Mata. O que Jonas queria. Lembra da história de Jonas? Né? O Emerson, o evangelista Emerson, pregou, né? Jonas subiu
na montanha e esperou esse Deus agora não ser mais bom, ou usar do seu atributo da bondade, do seu amor, mas sim de um Deus severo, de um Deus carrasco. Jonas já tinha visto, contemplado um Deus bondoso para com ele, amoroso. Tá? Para onde iremos após a morte, querido? Para onde nós iremos? Se não há uma esperança em um Deus com todos os atributos, mas sem a eternidade, querido, para onde nós vamos para após a morte? Então, se você olha para um Deus que ele não é eterno, que ele não tem um amor eterno, se ele não tem os atributos eternos, após a sua morte, para onde você vai? Quando eu olho para as imagens, para os deuses criados, que a Bíblia fala, os Baals, né, que na semana passada nós falamos, né, o profeta Elias, diante do Deus, dos profetas de Baal, ele zombou, mas diante de Jezabel tremeu, né, porque ela jurou fazer a mesma coisa que ele tinha feito com os profetas de Baal. Ele corre para a caverna. Se eu estou crendo diante da minha vida, essa curta vida nos Deus desse, após a minha morte, vou para onde? Eu não tenho segurança, né? Então, a eternidade é a própria divindade de Deus. Então, quando eu conheço a divindade de Deus, eu estou vendo a eternidade. Eu conheço a eternidade.